Olá, meus amigos, sejam todos mais do que bem-vindos aqui no programa da Nipo TV. Eu sou Gustavo Henrique. Eu sou Nicolas Teles. E está no ar mais um queridíssimo programa. E, para começarmos esse programa, imagina, você é um segurança que foi contratado para olhar as câmeras, ficar vigiando, um segurança noturno, até que os animatrônicos começam a se mexer. Pois é, meus amigos. Tá mais do que claro que o tema de hoje é de Five Nights at Freddy's. Ou 5 noites com o Frederico. É, já peguem suas lanternas, porque agora vai ser terror, hein? E falo pra vocês, peguem as lanternas e segurem as baterias. É. Só Cuidado pra quem com jogou, o hein? garotinho que fala hello. É, e ele segura um balão. Um balão, é. Mas bem, meus amigos, aqui a gente vai contar sobre os jogos de Five Nights at Freddy's. Desde o primeiro até o último que lançou, né? Porque a gente nunca comentou sobre os Five Nights. Nunca, e a gente é fã. E a gente é muito Deixando fã, claro, muito fã. Pra vocês que não assistiram as lives, acompanhem as lives, porque lá estamos jogando diversos jogos. E o Gustavo trouxe um fangame de FNAF, onde eu estava lá junto com ele, jogamos junto e ficamos com medo juntos. É, pois é. Então, e não terminamos, hein? Não terminamos. Passei uma noite no sufoco. Não é mentira, porque eu hackei o jogo, vou admitir. Brincadeira. Passei o jogo, mas é isso. Mas muito bem, né? O tema de hoje a gente vai começar, né, pelo primeiro jogo, obviamente. Sim. Que é o de Five Nights at Freddy's 1. E deixando claro, eu e o Gustavo acompanham essa saga desde o primeiro jogo, há 8 anos. Já faz muito tempo. Já eu não sei se exatamente é 8 anos, mas faz muito tempo. Não, é 8 anos. É coisa que 2015, 2016. Isso, por aí, faz por aí. Muito tempo, né? Por aí. E desde Five Nights at Freddy's 1, né, que você é justamente o segurança que tá dentro de uma pizzaria, que tem os animatrônicos lá e acabam que de noite eles ganham vida. E o jogo ele é super simples, né? Você tá numa salinha, você tem que evitar que os animatrônicos entrem lá dentro. É um jogo estilo point click. É, que você clica pra fechar a portinha, pra ver câmera, vocês estão vindo, vocês não estão vindo. Pra ligar a luz. Porque se você deixar a porta muito fechada, a energia começa a cair. E aí já sabe, se a energia cair, as portas se abrem e o Fred vem e te pega. Não só o Fred. Não só o Fred, também tem o Bonnie, tem a Chica e o Foxy, que é um dos meus favoritos. Dois. Conhece muita gente, né, o Foxy. É o Foxy, né? E por muita aí você pode se perguntar, nossa, mas por que esses animatrônicos atacam? Afinal, eles estão numa pizzaria, né? Um lugar de família, por que eles atacariam as pessoas? É uma pizzaria infantil, né? Deixa claro que pelo ambiente lá dá pra ver que é uma pizzaria infantil. De balões, brinquedos, né? Com uma festa, né? Isso eu devo dizer pra você que é lá coisa de 1900 e bolinha, 800 e bolinha. Boa pergunta. Então é tipo uma coisa muito antiga, mas nesse universo, né, eles conseguiram criar animatronics. E essa não foi a primeira Fazbear Pizza, né? Teve também outras que eu vou contar de acordo com os jogos. Mas nessa pizzaria aconteceu o desaparecimento de 4 crianças, né? E pra você que não sabe, como você sabe disso? Lá no cartaz, tem um cartaz lá, na câmera, se eu não me engano. Né? Se você, durante as noites, você pode acabar encontrando ali como um tipo de easter egg nas paredes sobre os cartazes das crianças desaparecidas, que fez as pessoas, né, ficarem, o que tá acontecendo? E muitos indícios é que a alma dessas crianças foi colocado, né, nos animatronics de alguma forma, assim, cada criança teria tipo um corpo, e elas só por ódio, né, de não saber mais em quem confiar, durante a noite esses espíritos acordam e querem atacar o primeiro que elas verem, que seria você, o guarda noturno. Exatamente. É porque elas têm trauma, né, do guarda noturno. Porque que fez mal a elas, né? Como a gente disse, a gente vai explicando melhor ao decorrer das histórias dos jogos. Mas, deixando claro que a gente tá contando isso, só que tudo é uma teoria. Tudo tem um ponto ou outro ali que é de fato mostrado, mas o Five Nights nunca mostrou realmente a sua história, a não ser no 4 que mostrou alguns pontos, mas nunca foi explicado exatamente pra gente. Sim. Então a gente vai dar aquelas pontuadas e, claro, e alguns pontos vai ser realmente teorias. Tá, deixando claro aqui também que a gente não sabe de todas as teorias, porque é muita teoria. O fandom, né, que fala, fandom de FNAF
é muito grande. E então, fiquem cientes que o primeiro Five Nights fez muito sucesso. Ele é muito simples, mas por ele ser tão simples, acaba se tornando muito bom. Inclusive, se eu não me engano, foi no mesmo ano ou um ano depois, saiu Five Nights at Freddy's 2, que foi um dos que eu mais joguei, foi um dos que eu mais gostei realmente. Né? E eu esqueci de comentar, mas no primeiro jogo também, além desses 4 principais, o Fred, o Bonnie, a Chica e o Fox, também tinha o Golden Freddy, né? Que ele aparecia lá. Que ele é um easter egg, ele é um easter egg e que pode aparecer de uma forma totalmente aleatória, mas ele não é um animatronic, ele é como se fosse um tipo de espírito que aparece já dentro da sua sala. E ele também aparece no segundo jogo, onde em Five Nights at Freddy's 2, que tem os novos animatronics, como se a pizzaria, né, depois do que aconteceu, né, no primeiro FNAF, no FNAF 2 eles jogaram aqueles animatronics, já estavam velhos, jogaram de canto, desmontaram as peças deles para usar nos novos animatronics, que sejam eles, né, mais bonitinhos, mais fofinhos, mais agradáveis para as crianças, né? É, porque aqueles animatronics realmente, eu pelo menos não entendo como eu tem eu teria medo de chegar perto de um deles. E não tem como. E eles, né, tipo, eles estranham, né, o fato de simplesmente ter gente ali, e eles querem chegar. Eles não são, não tem alma de crianças, nem nada, mas ainda assim eles ficam estranhos à noite, né, com tudo o que acontece. E os animatronics antigos estão lá, né? Eles estão destruídos com o tempo, né, de terem sido desmontados. Principalmente o Bonnie, né? O Bonnie que perdeu o braço, metade do rosto. A Chica também, que foi totalmente destruída. Sim. Né? O Fox também, nossa senhora. O próprio Fred, né? Mas pra deixar claro aqui, pra deixar bem mais simples, vamos listar todos os animatronics que tem, né? Sim. É o Balloon Boy, a Puppet, os novos que a gente está falando. Acrescentou, né? O Balloon Boy, toys, a Puppet, né? E os toys. Os toys, que são o toy do Fred, o toy da Chica e assim vai. Só que não tem o toy do Foxy, né? O que seria o toy do Fox foi transformado numa nova personagem que é a Mangle. Só que a Mangle, ela é um animatrônico destruído, extremamente destruído, né? Em teorias, ela era para ser um brinquedo na qual as crianças pegavam para montar e desmontar, assim como funciona Lego, né? Sim. Só que do jeito que ela tava, eu não deixaria meu filho brincar com aquilo, né? Então, dizem teorias, eu vi bastante teorias sobre a Mangle, que é uma das minhas favoritas também. Que a Mangle, na realidade, deu uma mordida. A mordida de 87. Por muito tempo a gente acreditou que ela que tivesse dado essa tal mordida, né? Que desde o primeiro a gente comentava, era comentado sobre essa mordida. E só que nunca tinha, né, a resposta para isso, né? E no FNAF 2, como ela ataca por cima, as pessoas começaram a achar que era ela, né? Afinal, ela vem pra morder a sua cara, ela é um tipo de raposa, ela vem morder a sua cara. Só que aí depois a gente descobre que essa teoria estava meio equivocada. Então, para vocês terem base, por isso que a Mangle tá meio quebrada, meio danificada, é porque na teoria do pessoal, né, diz que como ela teve a mordida, como ela mordeu uma criança, as crianças, os demais, os pais, quebraram o animatronic e aí o pessoal deixou jogado o animatronic lá. E a gente pode comentar também uma coisa que em Five Nights at Freddy's 2 chega da chegada dos minigames. Sim. Que são quando você perde o jogo, tem uma chance ali de aparecer um minigame. Existem vários, mas eu vou dar destaque para 2 deles. Que são um que é do Foxy e outro que é da Puppet. O do Foxy, ele é basicamente você tá que o Foxy ele fica, né, numa Pirate Cave, né? Uma plateiazinha, e você tem que correr lá e se apresentar para as crianças. Aí tá todas as crianças lá, ei, Foxy, chegou! E aí você faz isso 3 vezes. Só que na quarta, quando você faz isso, todas as crianças, elas já estão mortas, como se tivesse só a alminha delas, e tá o Homem de Roxo, né? E o Homem de Roxo que começou a ser o vilão da história, né? O cara que fez toda essa maldade. Sim. E com isso tem um outro minigame que é o minigame da Puppet, né? Que é o fantoche. Isso. Que se você não colocar musiquinha lá, dá a corda da musiquinha. Pois é, ele você vem toma... pega você. Exatamente. E no minigame da Puppet, você tem que simplesmente colocar na alma das crianças uma cabeça de cada animatrônico. Você vai lá, coloca meio que para proteger esses animatrônicos.
Sim. E com isso a gente pode levar em conta, né, que foi a Puppet, né, Sim. que simplesmente foi lá E colocou a alma das crianças em animatrônica pra tentar salvar elas, ajudar elas de uma certa forma, né? Mas até então a gente não tinha muito base, a gente só tinha essas informações do Foxy, perdão, bati no microfone, perdão, do Foxy e da Puppet, que a gente estava deduzindo que o Foxy visualizou as crianças e a Puppet colocou as almas delas. Sim, sim. Mas a gente vai comentar sobre ele depois dos comerciais. E estamos de volta com mais mistérios, meus amigos. São muitos segredos, né? São muitas coisas. E também tem coisas escondidas, tem coisas no Reddit, tem coisas no Twitter. Você tem que iluminar a imagem de teasers para descobrir coisas. Então é muitos detalhes. Tem que iluminar o jogo para entender alguns easter eggs. Então coisas a gente pode esquecer. E se você lembrar de alguma coisa, manda lá nas redes sociais. Se você tem, sei lá, a teoria Master e o Scott Calton, é o criador, né? O Scott Calton, ele olhou assim e falou, nossa, você está certo. Então, você manda lá porque a gente quer saber da teoria de cada um, né? Tem gente que tem teorias diferentes, né? Mas enfim, continuando. E a gente pode chegar aí num grandioso FNAF 3, que pra mim é o pior FNAF da saga. Era isso que eu ia dizer, é o pior FNAF também, pra Mas mim. ele pode ser até o pior em jogabilidade, ele não é tão divertido e também não dá tanto medo assim. Sim. Porém, ele é um dos que trazem mais partes da história. Porque afinal ele apresenta um único animatrônico, além de um dos outros, que eu vou deixar a parte que eu já conto, que é o Springtrap, né? É, o Springtrap. O Springtrap, ele nada mais nada menos que um tipo de coelho, né? Que tá completamente destruído. Deteriorado. O lugar, diferente dos outros jogos, ele não é simplesmente uma pizzaria. Ele tá mais pra um tipo de parque de diversões, um tipo de fliperama. Ele é bem diferente. E simplesmente não faria sentido alguém ir lá inspecionar esse lugar, né? Exatamente. Então, só que você é um guarda noturno, você tem que cumprir seu trabalho. Então, só que aí a gente pode pensar também que, na verdade, esse guarda ele tava realmente querendo saber a história, né, dos FNAFs. Sim. Esse aí é um contexto. Mas enfim. Decorem. O Springtrap, ele simplesmente, ele é, se você olhar tanto na aparência dele, quando você toma o jumpscare, você pode ver que ele não é simplesmente o animatrônico, né? E sim como se tivesse alguém dentro dele. Isso é mostrado nos minigames. Cada vez que você passa uma noite, você simplesmente tem um minigame do Homem de Roxo indo, tipo, levando, né, atraindo os animatrônicos um por um. O Freddy, depois o Bonnie, a Chica e o Fox, levando eles tudo pra uma sala onde ele vai lá e destrói eles. Sim. Porque afinal, os animatrônicos estão com as almas das crianças e querendo caçar ele, né? Então aí que tá, ele vai destruir esses animatrônicos. Só que aí com isso, as almas sem um corpo, né, vão lá e meio que encurralam ele num lugar, numa sala. Exatamente. E encurralado, ele tem medo das almas, né, das crianças, o que podem fazer com isso. Só que aí o que acontece? Tem um tipo de animatrônico ali jogado no chão. Só que ele é um animatrônico extremamente antigo. Esses animatrônicos antigos, eles são bem antes do próprio FNAF 1. Que seria tanto do Golden Freddy, que é o espírito lá. E esse seria do Spring Bonnie, né? E o que acontece é que esses dois animatrônicos, né, antes deles se tornarem o que eles são, eles eram um tipo de animatrônico vestível, onde você poderia vestir ele e usar como uma fantasia. Ou ele seria ou você próprio poderia tirar um robozinho. Ele agiria sozinho, de conta própria. Só que, porém, eles já estavam antigos, já estava velho o Springborn, né? Já estava totalmente desgastado, as molas já estavam estragadas.
E o Homem de Roxo, né? Que o nome dele é William Afton. William Afton. Só que isso é deixado mais claro tanto nos livros, mas enfim. Exatamente, precisa ler os livros pra entender um tem pouco muitos mais. livros, só que a história dos livros ela é diferente, por isso que eu não vou citar os livros. Exato. Se vocês quiserem, a gente pode trazer as teorias do pessoal. As teorias é melhor, a gente... que a gente já conta tudo bonitinho. Exatamente. E se vocês quiserem, a gente pode fazer a cronologia certinho do que mais faz sentido da história, né? Da história, A gente na tá contando só sobre teoria os jogos, na né? teoria do pessoal, porque Sim, disse pelo Scott Calton que o pessoal nem acertou 7%, né? O Scott Alguma Calton é coisa muito espertinho. muito Scott espertinho, Calton. querendo mentir pra gente. Pois é. Enfim, continuando, do E aí, ó, Purple Guy. o William Afton, ele decide se esconder dentro, né, do Springtrap, né, do Springbone, pra poder passar pelas almas, pra elas não perceberem ele, né? Só que ao fazer isso, dá um defeito na fantasia e ela prende ele, né? Sim, E porque... destrói o corpo dele. Porque, como é dito, né, como o Springtrap, o Springbone, né, no caso a roupa, a fantasia, é muito velha, muito deteriorada, ela acaba tendo um... Como que Defeito, fala? né? Ela se encolhe, ela se... Isso, ela encolhe, ela ele, né? prende, Todos os ferros, as molas. E com isso, elas destroem o corpo dele. Só que, Exatamente. ao invés dele morrer ali dentro, ele simplesmente ele sobrevive agonizando naquilo. E não naquela consegue sair. E é isso que né, o nosso guarda noturno ele vai querer lá ver a situação e sobreviver. E no final desse FNAF 3, ele vai lá e queima o estabelecimento, né? Para dar um Sim. fim nesse cara, né? Que o cara, pelo amor de Deus, né? Exatamente. E faz até uma referência, porque antes o animatrônico se chamava Springbone e passou a se chamar Springtrap. Pra fazer um sentido ao Purple Guy, né? Mas, se você pegar as referências, como a gente já tinha dito, nos jornais e tal, no fim de Five Nights at Freddy's 3, acaba queimando o estabelecimento. E como o Gusta disse, o guarda noturno acaba queimando o estabelecimento. Nesse daí ele sai. Ah, ele sai. Esse aí era um fim exclusivo para o Springtrap, que a gente achava, né? Sim. E os inimigos desse lugar, além do Springtrap, tem uns outros que são os Phantom. Os Phantom. Vamos né? listar Que são eles os de Phantom novo. do Fred, do Bonnie, da Chica, do Bonnie? Não lembro se o Bonnie tá não, mas... Não lembro também, eu lembro que tem o tem Balloon o Boy, Balloon Boy, Puppet, a Fox. Mango, a Foxy. o E eles aparecem, só que eles não te matam. Eles sempre causam algum problema, seja na sua câmera, no seu áudio. pra sempre te lembrar que eles são fantasmas, são Eles espíritos. são basicamente problemas que tá na sua cabeça. Então você pode imaginar que esse guarda noturno ele é o mesmo de FNAF 2. Que conviveu, ele viu lá, ele tá com tantos traumas que ele tá começando a ver coisas, né? Sim, ele tá alucinando, né? Mas, assim se encerra o FNAF 3, né? E aí a gente entra para o FNAF 4. Mas logo depois dos comerciais. Então fiquem aí. Vamos lá. E estamos de volta, meus amigos, com as câmeras para um dos jogos de FNAF que eu mais gosto. Hi! Hello! Chegamos agora para o que mais desenvolveu a história, pelo menos para mim, eu acredito que é o que mais mostrou coisas. E pra mim é meu favorito. FNAF 4, meus amigos, que é um dos que mais dá terror. Que ele já foge do negócio de simplesmente você ser um guarda noturno. No caso, você é uma criança que está no seu quarto e os animatrônicos não parecem mais animatrônicos, e sim criaturas malignas mesmo. Exatamente. E aqui eles passam a se chamar Nightmares. São os Nightmares, são os pesadelos. Isso, era isso que eu ia falar. Mais conhecidos como pesadelos. Porque o que acontece é que essa história ela se passa antes mesmo do FNAF 1, ou durante ali pelo menos. Não, é antes de falar. É antes do FNAF 1. Que quando tinha, né, a situação lá, né, que eles faziam festas e tal. Enquanto ainda eles tinham o
Springbone e o Golden Freddy. Isso, Golden Freddy e Springbone. Já é tanta coisa que eu já tô até bugando. Só que eles lá, como animatrônica, bonitinho e tal. Inclusive, tinha um programa de TV até com esses personagens e tal. Tinha. Só que tem um porém. Essa criança que a gente controla, ela sempre teve muito medo desses personagens. Tanto de um urso gigantesco e do outro coelho e tal. Até porque ela viu uma coisa que uma criança que normalmente, da idade dela, não gostaria de ver, que é alguém se fantasiando de Golden Freddy, né? Ela olhou aquilo e tem que parar pra pensar que é uma criança, ela viu como se a pessoa estivesse sendo consumida por aquilo, né? Sim, então, e aí... meu Deus do céu. E a criança já era traumatizada. E sem contar que ela já tinha muito medo, o irmão dela sempre implicava muito com ela, vestindo a cabeça do Fox e dando susto nela em vários pontos da casa. Então toda noite ela tinha pesadelos com isso, que são as noites que a gente passa. E também nos minigames, lembrando que todo Five Nights a partir do 2, não é? Começa a ter vários minigames assim, quando você morre e tal. Exato. Um dos minigames é, além de você poder ver na televisão que tem a programação dos animatronics, você consegue entrar no quarto de uma criança e uma garota. E lá tem a Mangle. Mangle, né? Eu ia falar Mangle. A Mangle. Isso, a e Mangle tá toda destruída, né? Exatamente. Mas era só um detalhe que eu queria né? falar, porque guardem, porque tudo é importante tudo mais é pra importante frente. Pra final. E olha só, com isso tudo acontecendo, a gente pode ver vários dias da semana, né? Porque o pai da criança simplesmente contratou, né? Porque o pai dela veio que trabalhava também, né, nisso. Uhum. Então ele fez uma festa, né, de Five Nights pra todas as crianças ali, amigos e tal. Só que ele, como tinha medo, tinha muito pesadelo e tal, ele começava a ver as coisas, tentava fugir, mas o seu irmão simplesmente sempre dava susto nele. Até o momento que chegou o dia do aniversário dela. E nisso que chegou o aniversário dela, ela simplesmente tentando fugir de tudo aquilo, de todos aqueles robôs que ela tinha tanto medo, de ter tantos pesadelos, todas as noites não conseguindo dormir. Simplesmente ao chegar perto, o irmão dela, junto com os amigos dele, falam, vamos colocar ele um pouquinho mais perto, né, desse robô, porque ele quer dar um beijo. Criança, né? Ele pega o garotinho, né, e coloca na cabeça do Fred. Só pra, ele só queria dar um susto mesmo, né, só pra deixar a criança com medo. Só que a roupa, ela deu um tipo de defeito. E a mandíbula do urso, né? Que ele colocou a cabeça da criança na do urso. Fechou. E acabou arrancando parte da cabeça da criança nessa. Isso. E com isso, né? A gente sabe o fim da criança. E foi daí que veio a mordida de 87 e o início do Golden Freddy. A tão famosa mordida de 87, né? Pois é. E... assim, o animatronic ficou abandonado, como você disse, o Golden Freddy, né? Ele ficou abandonado porque deu falha, machucou a criança e o estabelecimento veio a fechar. Ele fechou várias e várias vezes, seja do primeiro, seja do segundo. O terceiro já estava completamente destruído. E deixando claro que, se eu não me engano, no FNAF 1 é dito que crianças desaparecem, no FNAF 2 é dito que crianças desaparecem, se eu não me engano, nos jornais. Mas enfim. Como esse assunto ele é incrivelmente grande, não compensa a gente falar dos próximos jogos, a não ser do último que lançou. Só queria deixar claro uma coisa. Pra você que quer um pouquinho mais de conteúdo das teorias do pessoal, o pessoal diz que aquela ali é a casa do William Afton, do Homem de Roxo, Purple Guy, e que aquela criança, um dos filhos dele, acabou tendo aquele acontecimento da mordida de 87. E o que ela fez, basicamente, com o filho dela, o outro filho, né? É que eu acho que era o filho de um outro personagem que era amigo do William, né? Que eles trabalharam junto, que era o Harry. Isso. Né? Era o filho do Harry. Aí, o que ele falou? Não, tô com medo do meu filho tentar fazer mais coisas. E acabou projetando animatronics para causar pesadelos na criança. Como experimentos, o William fez. Então, o FNAF 4 se baseia numa criança sendo experimentada pelo Purple Guy, né? Sim, o medo da criança. Então, todos aqueles animatronics, tudo. Cara, esse é
pra mim, o Five Nights mais assustador que tem. De fato. Não tem como. Five Nights já tem uma das histórias muito horripilantes, de fato. Ela é uma história bem pesada, se você parar pra pensar. Tanto do lado, seja dos animatrônicos, quanto do próprio vilão, que a gente espera poder contar o resto dessa história para vocês, né? Sim. Porque, pô, é gigantesca, é uma história muito imensa. Mas nessa história acaba que ninguém acaba bem nisso. De Não fato, mesmo. ninguém acaba bem. Mas ela teve um bom começo novamente, né? Afinal, agora que depois, né, depois de Five Nights at Location, do FNAF 6 e do FNAF da Ultimate Custom Night e do VR, né? A gente chega ao novo mundo, né, da nova temporada, que seria basicamente a futurista, que onde tem um tipo de shopping gigantesco com os animatrônicos. Eles não são mais feitos para serem bonitinhos, e sim para te amedrontar. Exatamente. Então, a audição é sua melhor amiga no Five Nights at... Eita! Até gaguejei. Five Nights at Freddy 4. E agora no Sister Location, a jogabilidade muda de um nível surreal. A partir desse, eles começam a mudar drasticamente. E eu acho que a gente merece um programa exclusivamente só para esses últimos, contando o resto da história. Então, se vocês curtirem, manda lá nas redes sociais que a gente vai estar de olho. E pode deixar que a gente vai fazer sim. Do Sister Location, do Ultimate Custom Night e do até Secret do World, se a gente até deixar, do World. faz também. Nem Pode sei se tem deixar. história direito. E a gente faz. vai trabalhar nisso, vai pesquisar, hein? Vamos estudar. Vamos trazer a melhor teoria que a gente encontrar para vocês. Exatamente. Mas o programa tá vindo ao fim. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo pela emissora, ao Gustavo, à produção. Queria agradecer também a todos que estão assistindo, não só pela emissora, mas também pelo YouTube ou outras plataformas. Né, Gustavo? Quer dar um tchau? Cara, eu quero dar um tchau aí, agradecimento pra todo mundo que está aí. Nicolas, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir depois. A nosso estúdio maravilhoso ali, ó. É. Produção já dando risada ali, ó, mandando rock. É. Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam das redes sociais. Curtem, comentem, compartilhem. Como que é, Gustavo? Assim, né? É, pois é. E é isso. Vocês são nossa força. Tamo junto. Falou.